Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ania Volkov, uma mulher discreta na casa dos 30, era conhecida em Café Konig por seu profissionalismo impecável e gentileza discreta. Localizado no coração de Berlim, entre galerias de arte e sedes corporativas, este café com molduras douradas e banquetas de veludo verde recebia diariamente uma clientela refinada, diplomatas, artistas, algumas celebridades envelhecidas e muitos empresários de terno escuro. Durante 5 anos, Ania se integrou perfeitamente. Sorria, memorizava ordens, antecipava pedidos. Seu leve sotaque russo lhe dava charme. Mas ninguém sabia quem ela realmente era. Por trás daquela máscara sorridente, Ania carregava uma dor ancestral quase congelada. Originária de Moscou, ela fugira da Rússia aos 25 anos, deixando para trás um passado pesado demais para suportar, uma infância repleta de espera, silêncio, olhares desconfiados e, acima de tudo, uma ausência jamais explicada. A mãe dele, Irina Volkov, desapareceu sem dizer uma palavra quando Ania tinha apenas 10 anos. Um dia, ela estava lá, acariciando seus cabelos na pequena cozinha de seu apartamento em Moscou. No dia seguinte, ela simplesmente desapareceu. Nem as autoridades, nem os vizinhos, nem mesmo as escassas buscas de seu pai alcoólatra conseguiram entender o que havia acontecido. O caso foi encoberto e depois esquecido. Durante anos, Ania tentou reconstruir o rosto da mãe a partir de memórias nebulosas, uma risada suave, uma voz que cantarolava canções de ninar, o cheiro de sabonete de mel. Mas com o tempo esses fragmentos se dissiparam, e Ania aprendeu a viver sem eles. Naquela manhã, Berlim estava banhada por uma pálida luz outonal. Folhas de laranjeira caíam lentamente sobre o pavimento úmido, e uma névoa fina envolvia as janelas do Café Konigânia. Como sempre, chegou antes da abertura. Ela arrumou as cadeiras, verificou as xícaras, ajustou as luzes para que ficassem suaves, mas aconchegantes como Erklein, o dono do café, gostava de dizer. Pontualmente às 9 horas, os primeiros clientes entraram. Os movimentos de Ania eram automáticos, precisos, elegantes. Mas às 9h23, algo mudou. Um homem entrou. Estava sozinho. Alto, ereto como um soldado. Um homem austero na casa dos 50. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados e ele usava um longo casaco preto com gola levantada. Suas botas estalavam suavemente no piso de madeira. Ele examinou a sala com um olhar calmo e seguro e foi sentar-se em um canto discreto perto da janela saliente. Ania percebeu imediatamente. Havia uma tensão contida nele, um ar de controle absoluto. Como se tudo que ele fizesse, até o menor movimento da mão, fosse calculado. Ela se aproximou com seu caderno, como sempre. Bom dia. O que você quer? Ela perguntou educadamente. Ele olhou para cima. Suas íris eram de um azul metálico, quase glacial, mas suavizaram-se ao ver Ania. Um café preto. Sem açúcar. Ele respondeu com uma voz calma. Ele então tirou uma carteira de couro envelhecida do bolso interno e a colocou sobre a mesa, bem ao lado de um pequeno caderno. Meia hora depois, enquanto ele estava lá fora para atender uma ligação, Ania passou pela mesa dele para limpá-la. Com um gesto banal, ela moveu a xícara vazia. A carteira escorregou e caiu no chão com um baque surdo. Ela se abaixou para pegá-lo. E o que ela viu a congelou. O couro se abriu ligeiramente com o impacto, revelando um compartimento interno. Dentro, enfiada em uma capa transparente, havia uma fotografia antiga, em preto e branco, ligeiramente amassada. Ela a reconheceu imediatamente. Essa mulher, esse rosto. Suas pernas cederam. Era Irina Volkov, sua mãe. Mais jovem, com cabelos longos e soltos, um sorriso doce, congelada no momento de eternidade. Ela usava um casaco simples, típico dos anos 80, e estava encolhida contra um homem. Um homem que parecia ter acabado de pedir um café preto, sem açúcar. Ania prendeu a respiração. Seus dedos tremiam. Ela apertou a carteira contra o peito, com lágrimas brotando dos olhos. Perguntas a inundaram. Por que aquele homem tinha aquela foto? Quem ele era para sua mãe? Era seu amante? Seu carcereiro? Seu salvador? Ou pior ainda, seu torturador? Quando Friedrich Weber retornou à sua mesa alguns minutos depois, Ania ainda estava lá, com o olhar vazio, como se tivesse acabado de ver um fantasma. A noite seguinte à descoberta da foto foi um turbilhão de ansiedade para Ania. Ela mal dormiu. Imagens borradas, fragmentos de memórias e, acima de tudo, a silhueta congelada de Friedrich com o rosto da mãe pressionado contra ele a assombravam. De manhã cedo,
Ela voltou ao trabalho como de costume, mas seu coração estava em turbulência. Ela sabia que ele voltaria. Esse tipo de homem não vinha para Café Koenig por acaso. Ela sentia agora, a presença dele, o olhar quase paternal, não eram insignificantes. Às 10 horas ele entrou. Ele a viu imediatamente e, como se sentisse que o momento seria diferente, não se sentou. Esperou que ela viesse até ele. Ela respirou fundo e deu um passo em sua direção. Trocaram algumas palavras formais enquanto tomavam um café que haviam pedido automaticamente. Então Ania baixou a voz e disse com firmeza: "Preciso falar com você. Agora." Friedrich Weber pareceu surpreso, mas assentiu gravemente, quase aliviado. Seguiu Ania até a sala dos fundos do café, onde os funcionários raramente iam. Uma sala pequena e apertada com as paredes cobertas de fotografias antigas de Berlim, um lugar discreto, quase atemporal. Ania fechou a porta. E sem preâmbulos. "Por que você tem uma foto da minha mãe?" ela perguntou em russo. Friedrich empalideceu. Então respondeu num russo quase impecável, embora marcado por um sotaque alemão. "Porque eu a amava. E porque ela me pediu para cuidar de você." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir os batimentos cardíacos de Ania. Ele sentou-se lentamente numa cadeira de madeira. Seu rosto, normalmente tão controlado, parecia mais velho, desgastado. "Seu nome é Ania Volkov. Você nasceu em Moscou. Sua mãe, Irina, foi uma das mulheres mais corajosas que já conheci. Ela escrevia poesia e proibia ensaios. Traduzia textos clandestinos, discursos de Sakharov e Solzhenitsyn. Fazia parte de um círculo intelectual monitorado pela KGB. Ele fez uma pausa e olhou Ania diretamente nos olhos. "Eu era um jovem advogado em Berlim Ocidental. Meu escritório defendia artistas e dissidentes que conseguiram escapar. Foi assim que conheci Irina. Ela conseguiu cruzar a fronteira em 1986 com documentos falsos. Ela estava arrasada, desconfiada, mas tão perspicaz. Nós nos apaixonamos. Em segredo." Ania permaneceu sentada em silêncio. Suas mãos tremiam levemente. "Ela te deixou na Rússia porque pensou que poderia te trazer de volta mais tarde. Mas as autoridades descobriram onde ela estava. Em 1988, me prenderam algumas horas depois de um encontro com ela. Fui detido e interrogado. Quando saí, ela havia desaparecido. Ela foi forçada a retornar à Rússia. Disseram-me que se eu tentasse vê-la novamente, seria expulso do meu próprio país." Friedrich então tirou a foto da carteira e a entregou gentilmente a Ania. "Ela me deixou esta foto pouco antes de partir. Ela me disse: 'Proteja minha filha se eu não voltar.'" Um soluço subiu pela garganta de Ania. Ela apertou a foto contra o peito como um talismã perdido encontrado tarde demais. "Mas, por que você nunca se aproximou de mim? Por que você não me disse nada?" ela perguntou com a voz embargada. Friedrich soltou um suspiro de remorso. "Porque você já tinha passado por muita confusão. Quando você chegou em Berlim, eu sabia. Procurei você discretamente e descobri que você estava trabalhando aqui. Mas eu não queria me impor. Não queria que você pensasse que eu estava vindo para substituir uma mãe desaparecida com uma explicação que chegou tarde demais." Ele abaixou a cabeça e sussurrou. "E eu estava com medo que você me odiasse." As lágrimas de Ania fluíam livremente agora. Mas não era apenas tristeza. Era também um imenso alívio. O de não ser mais abandonada, de não ser mais a filha esquecida de uma mãe que havia desaparecido na indiferença. "Você diz que ela ainda pode estar viva?" Friedrich assentiu. Há 5 anos recebi uma carta anônima, escrita à mão. Falava de uma mulher mantida em uma dacha recreativa na região de Vladimir, sob vigilância. Não prisioneira, mas também não livre. Uma espécie de exílio interno. Nada oficial. Tudo nas sombras. Tentei localizá-la, mas meus contatos são limitados. Ele tirou uma cópia da carta, amarelada pelo tempo, do bolso e entregou a Ania. Ela leu em silêncio. As palavras eram simples, quase codificadas. Mas havia uma frase que a atingiu em cheio. Ela fala muito sobre Ania. Ela acha que está segura no Ocidente. Uma nova determinação se formou nos olhos de Ania. "Eu vou encontrar minha mãe. Preciso dizer a ela que a amo. Que ela não me abandonou por nada." Friedrich colocou uma mão trêmula sobre a dela. "Se você for embora, eu vou com você." No dia seguinte à sua chocante conversa, Ania e Friedrich empreenderam uma tarefa árdua e incerta: encontrar Irina. Sabiam que o caminho seria repleto de armadilhas e que o silêncio do passado não seria quebrado facilmente. Mas para Ania não havia mais a possibilidade de viver na sombra da dúvida. O primeiro choque foi administrativo.
Ao consultar os registros oficiais russos, Friedrich descobriu que o nome de Ania havia sido apagado bancos de dados de Estado Civil, como se ela nunca tivesse existido, como se ela tivesse sido deliberadamente apagada da história. Foi um golpe duro, uma espécie de apagamento simbólico que ressoou como um segundo abandono. Mas muito rapidamente Friedrich entendeu o que aquilo realmente significava. É ela, ele disse uma noite, fechando um arquivo antigo. Sua mãe. Ela fez isso. Ela fez você desaparecer do sistema russo para te proteger, para que eles não pudessem te encontrar, te monitorar ou te usar contra ela. Ania permaneceu em silêncio por um longo tempo. Esse gesto, que ela inicialmente interpretara como traição, revelou-se um ato desesperado de amor, uma tentativa desesperada de romper o vínculo aos olhos das autoridades, preservando-o em seu coração. Meses de pesquisa, processos judiciais e noites sem dormir se seguiram. Friedrich mobilizou sua antiga rede, advogados de direitos humanos, ex-dissidentes russos agora refugiados na Alemanha e arquivistas familiarizados com as práticas secretas da KGB. Ania conheceu homens e mulheres marcados pela clandestinidade, escritores exilados, professores banidos, mães separadas dos filhos. Cada testemunho foi uma lição de coragem e resiliência, e em cada rosto, ela encontrou um pouco de si mesma, um pouco da sua mãe. Ela soube que na década de 1990, após a queda da União Soviética, Irina havia sido brevemente alocada em Moscou e depois transferida para uma região remota, sob o pretexto de repouso terapêutico prolongado. Mas por trás dessas palavras médicas havia uma forma de prisão domiciliar, uma vigilância suave, mas constante, orquestrada por um Estado que, mesmo enfraquecido, não havia esquecido seus antigos inimigos. Ania começou a escrever cartas para embaixadas, e-mails para ONGs, mensagens pessoais para jornalistas especializados nos assuntos esquecidos da Guerra Fria. Cada palavra que escrevia a aproximava da mãe, cada silêncio que encontrava alimentava sua determinação. E então houve a espera. Semanas se passaram. O frio do inverno caía sobre Berlim. Café Koning, adornada com guirlandas de Natal, continuava a girar. Ania, como sempre, atendia aos clientes com elegância. Mas algo havia mudado. Uma nova luz brilhava em seus olhos. Ela pertencia a outro tempo e a outra luta, mesmo em meio às risadas e ao tilintar de xícaras. Então, numa manhã gelada, enquanto ela limpava o balcão antes do atendimento, seu telefone vibrou. Número desconhecido. Código russo. Ela hesitou em responder, sem fôlego. Então, com a mão trêmula, deslizou o dedo pela tela. Olá? Um silêncio. Depois, uma voz. Fraca, rouca, mas inconfundível. Ania, é a mamãe. O mundo parou. Ania sentiu as pernas cederem. Encostou-se à parede, com a mão sobre a boca, incapaz de responder de imediato. As lágrimas fluíam livremente, quentes, abundantes, e pela primeira vez em muito tempo não estavam, não lágrimas de dor, mas de reconhecimento, de alívio, de renascimento. Ela sussurrou com a voz embargada pela emoção. Mãe, mãe, eu estive procurando por você a minha vida toda. Do outro lado da linha, um soluço. Depois, uma resposta tão doce quanto uma canção de ninar esquecida. E eu protegi você, toda minha.